culto de doutrina, onde estamos ouvindo o ensinamento de Gálatas, Pai, que o Senhor mais uma vez use o seu servo, o pastor Marcos, e continue cuidando dele, da sua família, dos seus filhos, abençoando a sua casa, abençoando essa igreja, que nós possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem falado, ó Pai, e servir. É isso que eu oro, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus, meus irmãos. Como de costume, nós estamos na exposição da Epístola aos Gálatas. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gálatas. Nós estamos no capítulo 2. Creio que hoje a gente termina essa perícope. Ou não, né? Vamos dar atenção ao versículo 9 e 10. Terminamos a exposição do versículo 8. Mas eu vou ler o capítulo 2, do 1 ao 10, tá? O tema da noite é o reconhecimento da graça de Deus e a unidade do Evangelho, com foco nos versículos 9 e 10. Eu gostaria de ler Gálatas 2, vai estar exposto, aqueles que não tiverem Bíblia, Gálatas 2, do 1 ao 10. Eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas não fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos, que haviam se infiltrado para empreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão. A esse não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser de alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus, para que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Mais uma vez, te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pela Tua rica palavra. E nós te pedimos agora, ó Deus, iluminação do céu, do alto, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, nos iluminar, porque nós já temos a Tua revelação, ó Deus, que é a Tua palavra, mas nós precisamos de iluminação, ó Deus, que nós possamos estarmos, ó Deus, com os nossos corações quebrantados e contritos, para ouvir a Tua palavra, e que nós possamos estar, ó Deus, com os nossos ouvidos sensíveis, ó Deus, para que a Tua palavra penetre em nossos corações. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reconhecimento da graça e a unidade do Evangelho. O Evangelho sempre foi o mesmo Evangelho, um só Evangelho, nunca houve divisão. No começo, Deus levantou Pedro e os apóstolos, porque o Evangelho tinha que ser pregado primeiro para os judeus, e depois o Evangelho automaticamente seria pregado para os gentios.
Qual o meu foco nessa noite? É justamente o verso 9 e 10, tá? O verso 9 aqui, onde ele diz, verso 9 e 10, vai estar aqui exposto, mas justamente voltado para esse tema, o reconhecimento da graça e a unidade do Evangelho. Olha o que é que diz no verso 9 e 10, ele diz assim, ó: e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim, a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres e o que também me esforcei para fazer. Então a gente vai ver que há um reconhecimento da graça de Deus, que Deus levantou Paulo justamente para pregar esse evangelho. Então há unidade, há uniformidade no Evangelho. Nunca houve divisão, nunca houve separação. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né? Um só Evangelho, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, uma só fé, uma só esperança. Então só um Evangelho, só existe um Evangelho, e esse Evangelho ele é uniforme, a uniformidade do Evangelho, nunca houve divisão, não. O que era que havia naquela época? Campos separados. Deus separou Paulo para os gentios e Pedro para os judeus, somente isso, mas o propósito é alcançar vidas, o propósito são pessoas, almas. O propósito é a pregação do Evangelho. O propósito é o avanço do reino de Deus aqui na terra. É a uniformidade do Evangelho. E o que era que essa carta aqui ela combate? Só para a gente relembrar. Paulo está combatendo o legalismo. Tá? Paulo faz uma defesa enfática da liberdade cristã para mostrar o quê? Que nós fomos livres em Cristo. Livres, nós não somos mais escravos da lei. Não, porque a lei mostra que nós somos pecadores, mas nós temos Cristo. E quando nós falamos em liberdade cristã, nós estamos falando justamente que nós não somos mais escravos do pecado e que nós fomos livres. Então ele quebra essas amarras que nos prendiam, que nós precisamos fazer isso ou aquilo para ser salvo. Não. Quando nós falamos em liberdade, é que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é suficiente para nos salvar. O sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado, como nós cantamos aqui, é suficiente para nos salvar e nos libertar. Então Paulo ele faz uma defesa veemente dessa carta, a defesa do Evangelho, a defesa contra o legalismo, para dizer justamente para a igreja o seguinte, ó, o que vocês precisam é de Cristo. Vocês não precisam mais de nada, o que vocês precisam é de Cristo. Então aqui é uma luta contra o legalismo, contra a religiosidade, que infelizmente alcançou muitas igrejas hoje. Muitas igrejas. O que é que as igrejas dizem? Nós precisamos fazer isso ou aquilo, para que os irmãos continuem na igreja. Não, o que nós precisamos é de palavra. O que nós precisamos é da palavra de Deus. O que nós precisamos é uma igreja bíblica. O que nós precisamos é uma igreja cristocêntrica. Nós não precisamos de novidade, a novidade da fé evangélica que está invadindo as igrejas. Isso se chama legalismo. Tem igrejas que elas fazem o carnaval gospel santo, que não tem nada de santo. É a festa da carne, é a festa da promiscuidade, e eles trazem para dentro da igreja. Isso é legalismo, para tentar segurar as pessoas. Se Cristo não for suficiente para a sua vida, para a minha vida, eu não sei o que é que vai ser suficiente. Então a luta é justamente para manter a igreja pura, o evangelho puro e simples, como Cristo pregou, como os apóstolos pregaram e como a igreja antiga pregou e a igreja atual prega. O evangelho simples e puro, sem misturas, sem acrescentar, sem diluir, sem aumentar, não. Se as pessoas vierem para a igreja porque estão esperando um show gospel, elas estão vindo pelo motivo errado. Elas estão vindo pelo motivo errado. Eu sempre venho falando aqui, muitos crentes hoje estão nanicos na fé. Por falta de quê, pastor? Falta de palavra, falta de culto de doutrina. Não vêm para culto de doutrina, vão ficar
nanicos na fé, não vão crescer espiritualmente. Nanicos na fé. Qualquer vento de doutrina sopra e leva para fora da igreja. Porque não estão enraizados, alicerçados na doutrina, que é a palavra de Deus. Preferem o quê? Show gospel ou atração, que a igreja sempre traga alguma atração. Sempre tem que ter uma atração para manter. E isso não é o que a palavra de Deus diz. O que é que nos mantém na igreja? A igreja bíblica. O que é que nos mantém na igreja? Uma igreja cristocêntrica. É isso. É isso. Nos capítulos aqui 9 e 10, nós vamos encontrar um momento histórico aqui crucial, aonde justamente a gente vê que os apóstolos escolheram Paulo para os gentios. Eles praticamente, é como se eles dessem a bênção deles. Paulo está autorizado a pregar para os gentios. Ele já tinha sido autorizado pelo próprio Cristo, mas a gente vai ver que existiam as colunas da igreja, que era Tiago, Cefas, que era Pedro e João, e eles abençoaram o ministério do apóstolo Paulo. Tá? Então o que é que a gente vai perceber aqui? Que não era simplesmente um acordo ministerial, não. Mas o que estava em voga era justamente os fundamentos da igreja. A palavra de Deus que o apóstolo Paulo pregava. Tá? Mesmo diante da diversidade. Porque você já pensou o choque de cultura que tinha. Você chegava em Jerusalém, uma cultura totalmente diferente. E Paulo é levantado para sair para os gentios. Outros povos, outra cultura, outro meio. Então, isso vai implicar que a igreja, Deus vai usar pessoas com diferentes dons para alcançar pessoas. Tá? Às vezes, alguém vai ser levantado para pregar aqui, na cidade, missões urbanas, outras não. Vai ser nos sítios. Então, Deus usa como Ele quer. Qual a responsabilidade da igreja? Continuar pregando, mesmo diante da diversidade cultural que há. O evangelho, ele é integral, ele é uniforme, um só evangelho. O evangelho é um só. O contexto aqui, tá, Paulo, quando a gente pega aqui o capítulo 2, a gente vai ver que Paulo, ele foi até Jerusalém, isso está lá no capítulo 2, no comecinho, porque Deus apareceu para ele e fez uma revelação a ele. E diz, Paulo, vai até Jerusalém. Porque ele tinha que expor para os colunas da igreja, que eram os três que eu falei, Tiago, João e Pedro, justamente o evangelho que ele pregava. E a gente vai ver também que o apóstolo Paulo, ele tinha as dificuldades dele. Ele vai dizer que dentro da igreja tinha se filtrado falsos irmãos. Ó, como é difícil. Né? Paulo pregava o verdadeiro evangelho, aqueles falsos irmãos vinham e distorcia tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado. Então não há vida fácil no meio da igreja. Por isso que a gente tem muito cuidado nas nossas igrejas tradicionais, as igrejas batistas, muito cuidado com o púlpito. Por quê? Para não sair o que não deve. É o cuidado que a gente tem em preservar o que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que nós pregamos simplesmente a palavra de Deus. Para você ver no verso 9 aí, a gente vê os colunas da igreja. João, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, eram a base da igreja, eram os pilares da igreja. Então esses homens eram homens que tinham autoridade sobre a igreja. Tá? A gente vê aqui Tiago, irmão do Senhor. Tiago já tinha morrido, o Tiago, irmão de João. Aqui é Tiago, irmão do Senhor. Pedro, que é Cefas, e João. Tá? Eles precisavam tomar uma posição. Qual o futuro do cristianismo? O cristianismo veio só para Jerusalém? Era só para os judeus ou tinha que avançar? E Paulo mostra que o evangelho que ele pregou era para o gentio e era o mesmo evangelho. Então, a importância desses homens em autorizar, em abençoar o apóstolo Paulo para ele sair, para pregar o evangelho. E depois de mais de 2000 anos, nós enfrentamos lutas hoje também. Quando nós trazemos para o tempo presente, a gente vai ver diferentes ministérios, estilos e ministérios. Como manter a unidade? Sem comprometer a verdade que liberta.
sem que nós venhamos manchar o Evangelho. Como agregar pessoas novas que chegam a todo dia a essa realidade? Então, as lutas não terminam. Como reconhecer que a graça de Deus alcançou uma pessoa para que ela possa também formar um ministério e ser um ministro de Cristo aqui na terra, mesmo usando uma metodologia diferente? Mas o que importa é Cristo. Como integrar a integralidade da responsabilidade social que nós temos com o nosso semelhante? Jesus deixou isso bem claro que nós temos, sem danificar o Evangelho, sem distorcer o Evangelho. Nós temos que lembrar que Jesus, ele é enfático. Tem pessoas que eles querem inverter. O que é que Jesus começa sempre? Como era que Jesus começava a evangelizar? Falando sobre o reino dos céus. O rei chegou, o reino de Deus chegou. Toda a pregação de Jesus no início era isso. E Jesus, ele criticou aqueles que vinham atrás dele por causa da comida. Então a gente sempre começa pregando sobre o pão da vida, sobre o evangelho do reino que salva, sem se esquecer da nossa responsabilidade com o nosso semelhante. Mas primeiro eu dou o pão espiritual, eu dou o pão do céu, eu dou o pão da vida. Jesus é claro, ele critica. O discurso de João de Jesus é tão forte, lá em João 6, que a multidão que seguia Jesus, todos eles abandonaram Cristo. Aí Cristo diz: vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão que eu dei a vocês. Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres, era contado só os homens. Então pense numa multidão que Jesus alimentou. E essas pessoas queriam mais do pão. Então elas não queriam o espiritual, elas queriam simplesmente a barriga, não queriam Cristo, não queriam o Rei da Glória, não queriam. Aí Jesus disse, aí ele tem um discurso forte e todos abandonam Jesus. Jesus olha para os 12 e diz: vocês também querem me abandonar? Aí é onde Pedro diz aquela palavra, né? Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então é isso. A primeira coisa que nós fazemos na pregação é pregar sobre o reino dos céus. A liberdade que tem que ser dada àqueles que estão cativos, estão presos nos seus pecados e delitos. É sobre isso. Sem esquecer da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade com o nosso semelhante. Primeiro, o pão da vida. Depois, a nossa responsabilidade. Sempre é isso. Se a gente inverte as coisas, geralmente está fadada a não dar certo. Está fadada a não dar certo. O que é que a gente percebe aqui? Que há um reconhecimento mútuo. O reconhecimento da graça. E quando reconheceram, há um reconhecimento da graça divina. Que a graça divina chegou até Paulo, tá? A graça divina capacitou Paulo para o ministério. É isso que ele está falando aqui. Para que essa graça chegasse, capacitou Paulo para que o evangelho fosse expandido, o reino de Deus fosse expandido. Então, Paulo justamente foi capacitado pela graça de Deus, e quando reconheceram a graça que me foi dada, essa graça foi alcançou Paulo, e Paulo foi capacitado. Para que a gente possa entender tudo isso aqui, a gente tem que entender até esse momento, quando a gente chegou aqui, o contexto de como a gente chegou aqui. E isso é fundamental, porque é a defesa justamente do evangelho genuíno. O evangelho genuíno. O evangelho se inicia do ano 30, 30, quando Jesus começa o seu ministério, até mais ou menos o ano 90, da morte de João. A igreja primitiva, seus vários desafios que tinha, nascida no meio do judaísmo, mas tinha que avançar, sair dos muros de Jerusalém e avançar, quebrar barreiras. Tá? Por quê? Porque os judeus ainda estavam muito envolvidos com a lei de Moisés, a lei mosaica. E Paulo, ele chega justamente para quebrar isso, para mostrar que o que
esse povo precisava era de Cristo. A questão toda que envolvia entre judeus e gentios era uma coisa voltada à salvação, mas eles estavam voltados mais para a tradição. Eles queriam se voltar para a tradição, os judeus. E Paulo é levantado ao concílio, o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém é fundamental. Ele foi justamente Tiago, o pastor Tiago. Tiago era o pastor da igreja. O pastor Tiago decidiu que os gentios não precisavam mais circuncidar. Não precisa circuncidar. O que precisa é justamente crer em Jesus Cristo. Então, os cristãos não precisavam da circuncisão, daquela marca que foi dada desde a época de Abraão, dos patriarcas, para ser salvo. Não precisa nada disso. Então, quando a gente chega justamente nesse texto aqui, a gente vai ver uma defesa do apóstolo Paulo, que eles reconheceram a graça que alcançou o apóstolo Paulo. A gente percebe aqui nesse texto também que o apóstolo Paulo, ele volta a Jerusalém, a sua segunda visita, depois de 14 anos. O Paulo já tinha um período de conversão, 14 anos. E mesmo assim, 14 anos de evangelho, ele teve que ir lá, voltar em Jerusalém para ser abençoado por uma revelação. É isso que ele vai dizer. O próprio Deus mandou ele ir lá. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele leva Tito com ele. Tito é como se fosse o Kaiser de sucesso. Tito era um grego. E Tito não foi circuncidado para mostrar, justamente para os apóstolos. Está vendo Tito aqui? Tito foi alcançado pelo evangelho. Tito não vai ser circuncidado. Tito era a prova que Jesus veio para todas as nações, todos os reinos. Então a gente tem esse reconhecimento aqui da graça de Deus, quando ele diz justamente isso. E quando reconheceram a graça que me foi dada, a graça que lhe foi dada. Quando ele fala essa palavra aqui, reconheceram, indica não apenas um reconhecimento intelectual. Não, a gente conhece que Paulo é capaz de pregar o evangelho. Não é isso. Mas é uma plena aprovação do apostolado de Paulo. Eles estão o quê? Aprovando, afirmando, testificando que o ministério de Paulo é verdadeiro. Reconhecimento, ou conhecimento completo e definitivo. Ele está preparado para esse ministério. Ele foi aprovado pelo próprio Deus. Eles estão mostrando a capacidade de Paulo. Paulo está capacitado, preparado para o ministério. É por isso que ele fala, e quando reconheceram a graça, é justamente isso. Eles reconhecem que Paulo está capacitado e preparado para sair e implantar igrejas, como o apóstolo Paulo fez. O maior implantador de igrejas. 3 viagens missionárias. Então o apóstolo Paulo, ele justamente fala disso. E reconheceram a graça, a maravilhosa graça que estava sobre a vida de Paulo. Esse reconhecimento aqui de Deus, tá? Se manifesta, meus irmãos. A gente vai ver que, como é que nós somos agora reconhecidos que somos filhos de Deus. A gente vai ver algumas coisas sobre isso. Tá? Como é que Deus me reconhece que eu sou filho dele? A gente vai ver algumas bases doutrinárias para isso. Primeira coisa é a fé, obediência, gratidão pelas nossas vidas, dependência da vontade de Deus. Nós temos que sermos completamente dependentes da vontade de Deus. A verdadeira identidade de quem crê em Jesus Cristo encontra-se no amor de Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus nos amou primeiro. Isso vai refletir na prática da palavra de Deus. Eu vou ser um conhecedor da palavra de Deus. Eu vou buscar a palavra de Deus. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai me conduzir e vai resultar tudo isso na glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu não faço para a minha glória, eu não faço para satisfazer outras pessoas, mas eu faço para que Deus seja glorificado no final. Formas de reconhecer Deus através da obediência aos seus mandamentos. O que é que João diz? Aqueles que me amam, está lá, isso são palavras de Jesus, guardarão os meus mandamentos. Nós temos que seguir esses mandamentos de Deus. Meus irmãos, nunca foi um peso isso aqui. A Bíblia é sobre a autoridade da igreja. Ela não é peso
Não, nunca foi peso. Amar a Deus, ser reconhecido por Deus, tem que haver obediência aos seus mandamentos. É isso que vai demonstrar que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Formas de reconhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Como é que Ele vai nos reconhecer como filhos de Deus? Se eu obedeço a Ele. Eu fui alcançado, agora eu faço a sua vontade, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. E isso tudo eu faço por quê, pastor? Através da fé. Eu creio, eu confio em Deus, a minha confiança absoluta está no Senhor, nele, somente nele. Foi o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, como nós cantamos aqui hoje, o seu sangue na cruz. Essa é a garantia, essa é a minha confiança, esse reconhecimento que Deus tem sobre as nossas vidas é justamente sobre isso, obediência e fé. E fé, outra coisa que está ligada diretamente é a gratidão. A gratidão pelo quê, pastor? Pelas bênçãos materiais? Não, pelas bênçãos espirituais. Nós recebemos bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Eu vou pedir a Jéssica para colocar aqui. O importante são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós recebemos. Nós recebemos chuvas de bênçãos, meus irmãos. Se nós temos bênçãos materiais, louvado seja Deus por isso. Mas o principal são as bênçãos celestiais. Jéssica, coloca aqui Efésios 1, capítulo 1, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Olha o que é que diz aqui. Efésios 1, 3 e 4. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não está dizendo aqui algumas. Eu vou ler o 4 ainda. Mas ele está dizendo todas as bênçãos celestiais. Então, a nossa gratidão a Deus é pelas bênçãos celestiais que nós recebemos nas regiões celestiais. Aí ele vai dizer, antes da fundação do mundo, que amor é esse? As bênçãos espirituais chegou em nossas vidas antes da fundação do mundo. Deus já tinha feito e derramado essas bênçãos nas nossas vidas. Por isso, nós temos que ter esse reconhecimento pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele mostra aqui como é que nós temos que caminhar. Nós temos que viver isso aqui. Em forma de quê, pastor? Em forma de gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Ele vai dizer todas as coisas, todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. E isso vai fortalecer a nossa fé. Diante dessa caminhada que não é fácil. Não é fácil essa caminhada. Mas quando nós reconhecemos essas bênçãos espirituais, esse reconhecimento vai nos fazer homens e mulheres satisfeitos diante de Deus. E isso vai estar ligado na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós temos que lembrar que nós somos casa, morada do Espírito Santo de Deus. Nós agora somos guiados, direcionados, fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós reconhecemos tudo o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos guiados, nós somos orientados, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que reconhecer tudo o que Deus está fazendo por nós. Geralmente nós temos o quê? Nós somos fáceis e frágeis na hora de reclamar. Não pode pisar no dedão do pé que nós já começamos a murmurar e a reclamar. Não, meus irmãos, nós somos hoje habitados, guiados, direcionados por Deus. Por Deus, por isso nós temos que reconhecer. Quando ele diz lá, pode voltar, Jéssica, lá para o capítulo 2, verso 9, justamente o reconhecimento, guiados pelo Espírito Santo. É uma marca que nós somos filhos, uma marca do reconhecimento de Deus em nossas vidas. Quem nós somos para Deus agora é uma diferença total de quem nós éramos. Quem nós éramos. Isso implica em discernir qual a vontade de Deus em nossas vidas. O que é que Deus quer para as nossas vidas? O que é que Deus quer? Qual o propósito de Deus em nossas vidas nessa noite?
Nós temos que reconhecer humildemente qual o propósito de Deus em nossas vidas. A humildade em humildade. Meus irmãos, nós estávamos fora da barca e Deus nos trouxe, nos amou, nos incluiu. E tem muitas pessoas ainda que vivem debaixo do orgulho humano. É necessário reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Qualquer ato de realização em nossas vidas é dom de Deus, veio de Deus, veio por meio dele. E isso tem que trazer um testemunho forte da igreja. Esse reconhecimento aqui, quando reconheceram a graça, essa graça também nos alcançou, sabe? Isso tem que gerar na igreja uma forma de testemunho de vida constante. Como é que eu vivo, pastor? Qual o meu modelo a seguir? Cristo. Aonde é que está tudo isso escrito? Na sua palavra. Por isso aqui agora, o meu papel é agradar a Deus, agradá-lo e viver conforme a vontade dEle. Quais as consequências desse reconhecimento de Deus pelas nossas vidas? A graça de Deus que nos alcançou. Quais as consequências que elas vão trazer? A primeira coisa é a vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo. O mundo não impacta mais a minha vida como impactava antigamente. Eu vou vencer porque Ele venceu por mim. Esse reconhecimento da graça de Deus em nossas vidas vai trazer vitória sobre o mundo. A fé em Jesus Cristo, em seus mandamentos que não são pesados, não só sobre o mundo, mas sobre o príncipe desse mundo. Ele não tem poder sobre a vida da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, meus irmãos. Então nós temos esse reconhecimento de Deus nas nossas vidas. E isso implica em vitória sobre o mundo, em vitória sobre a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E isso vai gerar o quê? Vida eterna. Deus, Ele está nos preparando para a eternidade. Por isso nós temos que ter uma identidade definida. Quem nós somos? Quando reconheceram a graça que me foi dada, a graça de Deus que nos foi dada também, de graça pela graça, que nos alcançou gratuitamente. A nossa identidade é definida. Nós somos filhos, nós não somos bastardos, não, mas filhos de Deus. Ser filho de Deus define a minha identidade. Em quem eu estou crendo e como eu estou vivendo. A minha fé está firmada em quê? Em Cristo, somente em Cristo. O combate aqui é contra o legalismo. A igreja ela não pode abrir brechas, meus amados irmãos, para novas coisas ou modalidades que estão aparecendo aí. Igrejas, elas vivem somente sobre isso. Isso é um perigo, um entretenimento. Tiraram a Bíblia para entreter o povo de Deus. Foi isso que Balaão fez contra o povo de Deus. Não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas eles vacilaram, joga o entretenimento no meio deles, caíram. A igreja não pode viver de entretenimento, não. Ela vive de palavra. É a palavra que nos liberta. É Jesus Cristo quem nos liberta. Somente através da palavra de Deus. Vai haver lutas? Vai haver. Principalmente em uma certa idade que chega os jovens. Por isso que os jovens têm que estar juntos e fortalecidos. Mas a graça de Deus, ela nos foi dada, como foi dada a Paulo. A graça de Deus que me foi dada a Paulo, foi dada à sua igreja, nos foi dada para nos capacitar, para podermos perseverar. A graça de Deus nos foi dada, a graça divina foi dada a Paulo para o ministério apostólico, nos é dada para que nós possamos suportar as dificuldades da vida. Não só a graça que salva, não, mas a graça que foi dada a Paulo aqui, foi para ele justamente ir para o ministério apostólico. É referente a isso, essa graça aqui, a graça que me foi dada, e a graça que nos foi dada para suportar o dia a dia, as dificuldades.
É isso, esta graça aqui não era apenas favor divino, não, mas capacitação sobrenatural. Deus, Ele nos capacita, meus irmãos. Como Ele capacitou a igreja do primeiro século, Ele capacita essa igreja também. O que é que nós precisamos? Disponibilizar o nosso coração em fazer, em prol de Deus, por meio dEle, de Cristo. Somente assim. Jerusalém viu os frutos de Paulo. E Deus está vendo os frutos dessa igreja, está vendo. Eles concluíram que Paulo foi levantado para o ministério gentílico e que nós temos a nossa missão hoje, aqui na terra, em continuar pregando essa palavra que nos foi dada. Nós somos aqui, literalmente a resistência. Não vamos retroceder, não vamos voltar, não vamos olhar para trás, mas vamos prosseguir para o alto, para o alvo. Prosseguir. Há muita perseguição, mas a graça de Deus nos foi dada, a graça de Deus nos capacita. A graça aqui não é somente a soteriologia, que é a doutrina da salvação, não é só isso. Mas é capacitação para o ministério, capacitação para servir no campo que você está. Ou você pensa que você foi chamado somente para estar bem sentado, satisfeito e salvo. Não foi para isso. A graça de Deus capacita. Essa graça aqui foi para capacitar Paulo. Não foi para salvar Paulo, mas foi para capacitar Paulo para o ministério. Como ela capacita a igreja de Deus? A primeira igreja batista hoje. Paulo tinha autoridade apostólica, e nós temos autoridade divina também, de Deus. Só que essa autoridade, ela é validada e vista pelos frutos, sempre foi pelos frutos. Que árvore nós somos, que frutos nós estamos dando, meus irmãos. As evidências do ministério de Paulo, conversões e conversões, estabelecimentos de igrejas sólidas na palavra de Deus, todas problemáticas, não tinha uma perfeita. Pastor, tem perfeição? Não, nasceu, já está imperfeito. Estava conversando com o Marquinhos, com Marcos Neri, dizendo, rapaz, estavam falando sobre uma pessoa que uma igreja pegou e disse que ele não tinha pecado. Ele disse, mas ele não nasceu não, ele só não tinha pecado se ele não nasceu. Aí Marquinhos disse, realmente. Então, as igrejas imperfeitas, todas elas fundadas por Paulo. A gente sabe o problema de Coríntios lá. Era uma luta de egos, vaidades, grupos, partidos dentro da igreja. Mas todas elas eram direcionadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Manifestação nesse ministério de Paulo, os frutos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar frutos, vidas transformadas. Vidas têm que ser alcançadas, vidas têm que ser transformadas. A segunda parte da pregação é justamente, ele fala dos reputados colunas da igreja, que era justamente Tiago, Cefas e João. Era reputados colunas da igreja. A coluna aqui, o nome coluna, invoca justamente a imagem do templo, aqui a coluna. Eram as 3 colunas que sustentavam Paulo, Pedro e João, colunas da igreja. Esses homens eram pilares de sustentação da igreja primitiva. É interessante que a igreja romana não quis botar nem Tiago como primeiro papa. Lá pegaram logo Pedro, né? Quem era o bispo da igreja era Tiago. A sequência aqui diz tudo. Era Tiago quem mandava na igreja. Tiago era o pastor da igreja. Isso é interessante, que está na ordem aqui, ó. Tiago, Cefas e João. A imagem aqui, como eu falei, de coluna, justamente. Aqui eles estão pegando o templo de Jerusalém, né? A imagem que Paulo lembra, ele ia ao templo também. As colunas sustentavam a igreja, e é essa visão. Tiago é o irmão do Senhor, como já foi falado aqui. Eu tirei uma das pregações e eu falei muito de Tiago. Ele era o líder da igreja de Jerusalém. E a gente vai ver que era um homem piedoso, um homem que foi alcançado depois da partida de Jesus, mas ele viu Jesus ressurreto também. Jesus apareceu para Tiago,
Isso quem diz é Paulo lá em 1 Coríntios. Aí ele depois vai dizer, e depois para mim, por último. Então ele era o líder da igreja de Jerusalém. Ele é o autor da epístola de Tiago, tá? Conhecido por sua sabedoria. Diz que era um homem muito sábio, conforme os escritos dos pais da igreja. Diz que era um homem de oração. Era um homem que orava, que no local quando ele orava tinha as marcas dos joelhos dele. Era conhecido como joelho de camelo. Tinha uma capa no joelho dele, de tanto ele orar. Tiago, justo, era conhecido. Cefas é Pedro. A gente sabe como era Pedro antes da conversão e mesmo depois da conversão. Um homem fleumático, né? Um homem impetuoso, mas foi transformado pela graça de Deus. Teve uma experiência com os gentios no derramamento do Espírito Santo lá em Cornélio, onde Cornélio vai chamar ele. Ele não queria ir não, Jesus disse, mata e come, para purificar, mostrar que não tinha mais diferença, que todo animal era purificado. Ele vai lá, ora, o Espírito Santo é derramado sobre a vida de Cornélio, e ele é o primeiro apóstolo escolhido, né? Primeiro apóstolo como líder, ele era o líder dos apóstolos. Os irmãos estão lembrados da última conversa que justamente Jesus teve com ele, né, para ele justamente cuidar das ovelhas do Senhor. E João, o apóstolo amado, os 3 colunas da igreja. João escreveu 3 epístolas, o Evangelho de João e Apocalipse. Foi um homem temente a Deus também. Jesus deixou a responsabilidade com João para cuidar da sua mãe, tá? Conforme os historiadores, João terminou sua vida em Éfeso e Maria foi enterrada lá, não em Jerusalém. Tá? Em Éfeso, conforme os historiadores. Se não foi, quando nós chegarmos no céu, a gente vai saber. O que importa é que foi um grande homem de Deus que cuidou da mãe do Senhor. Até o último dia, o discípulo amado, o apóstolo evangelista, tá? E testemunha. Foi o testemunho, ele viu Jesus crucificado, viu ele ressurreto dos mortos. Por isso, meus irmãos, na igreja hoje nós temos líderes espirituais levantados por Deus. Nós não nos tornamos líderes porque nós queremos, não. Deus diz que Ele levanta pastores segundo o seu coração. Que Deus levanta líderes segundo o seu coração. Para quê, pastor? Para pregar a sua palavra. Para cuidar das suas ovelhas. Para exortar as suas ovelhas e admoestar quando tem que admoestar. Então, esse é o papel dos líderes atuais hoje. E é interessante que lá ele vai dizer que a mão direita dos apóstolos estava sobre eles. Olha o que ele diz. A mão direita da comunhão. Então a gente vai ver que o evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre unidade. O evangelho é sobre comunhão. O evangelho é sobre unidade, uniformidade da igreja. O evangelho é sobre isso. O evangelho não é para aqueles crentes que querem estar separados dos irmãos da igreja, não. É sobre comunhão. Comunhão, unidade. A palavra aqui é kainonia. É essa a palavra. E o gesto da mão direita, a mão direita, era um sinal de acordo formal no Antigo Testamento. O acordo foi firmado, mão com mão direita com mão direita. Era isso. Era um gesto formal, um acordo contratual, uma parceria comercial, uma aliança entre amigos, comunhão espiritual. Aí ele vai dizer a mão direita da comunhão, a destra fiel, né? Sinal de que Deus apontou aquele momento, a destra foi estendida, a mão direita da comunhão. Houve uma parceria oficial, um reconhecimento público do ministério de Paulo, do nosso ministério. A gente não auto se proclama pastor, não. Há todo um processo, e se não for de Deus, ele tira. É isso que ele faz. E isso mostra também, a mão direita da comunhão mostra a igualdade ministerial. Então não havia diferença entre Paulo e Pedro, não. Eles eram tratados igualmente
Paulo não era um subordinado de Pedro, nunca foi. Isso também, a mão direita exige o quê? Comprometimento mútuo, a mutualidade, o aperto de mão, a mutualidade do evangelho. Então, tem que haver apoio nas congregações, o apoio recíproco. Não só do pastor, porque o pastor é só um, mas de toda a igreja. A unidade no meio da diversidade. O que é que isso significa? Não é diversidade do jeito que o mundo trata não, tá? Que o mundo trata aí totalmente diferente. Mas eram diferentes campos de atuação, somente isso. Um atuava para os gentios, outros para os judeus, era isso. A mão direita da comunhão. Então nós somos uma igreja que vive em comunhão, unidade, cainonia. Tá? Não indica somente concordância, não só isso. Mas é a participação mútua, a mutualidade. Nós estamos aqui para participar mutuamente, é isso, da mesma obra do Senhor. Este não é simplesmente um acordo, meus irmãos. Não era um acordo, não. Não era só isso, mas era um reconhecimento de uma parceria, comunhão, parceria espiritual. Havia isso. A natureza da comunhão. Tá? O que é que essa palavra indica? Participação comum de ambos. Todos temos responsabilidades no reino. Comunhão, participação comum, compartilhamento da mesma missão. Era isso que significava a comunhão. A mão direita da comunhão. Participação comum, compartilhamento da mesma missão. A missão de Paulo era a missão de Pedro, mostrar Cristo. A missão de Paulo é a missão de Pedro, é a missão da igreja atual, mostrar Cristo para as outras pessoas. Essa é a comunhão, compartilhamento da mesma missão. Qual minha missão? Mostrar Cristo. Essa é a minha missão. Parceria ativa, cooperação na prática da obra do Evangelho. Ninguém faz nada sozinho. Todos precisamos desse compartilhamento da mesma missão, parceria ativa, cooperação. Comunhão está ligada a cooperar. Unidade espiritual, reconhecimento mútuo. Nós reconhecemos todos os missionários e a obra que eles fazem, porque nós temos a mesma missão, a missão de Giliardi, a missão de Ivan, a missão de Francisco, a missão do pastor Marcos, é a mesma missão. Isso é comunhão, a importância da comunhão entre os irmãos, da fé cristã, meus irmãos. Isso vai fortalecer o quê? Os relacionamentos dentro da igreja. Vai fortalecer. Vai haver o quê, pastor? Quando há comunhão? Crescimento espiritual. Vai ter o quê, pastor? Quando nós temos comunhão na igreja, vai ter testemunho do amor de Cristo para o mundo. Isso envolve toda a igreja. É uma partilha, é um apoio mútuo, é uma intimidade, é um aprendizado em amor, uns pelos outros. Uns pelos outros. Esse é o pilar da comunidade cristã. Comunhão. Uma igreja unida, refletindo o amor de Cristo. O que o amor de Cristo teve por nós. Nós temos uns pelos outros. Quais os benefícios da igreja que vive em comunhão? Quais os benefícios? Primeira coisa é o crescimento espiritual. Ela vai crescer espiritualmente em graça, sabedoria e conhecimento. Maturidade espiritual. Esse é o primeiro benefício de uma igreja que tem comunhão, crescimento. Ela cresce em sabedoria, graça e conhecimento. Ela vai crescer em fé, ela vai ser edificada e alicerçada mutuamente uns com os outros. Os princípios voltados do amor de Cristo por nós. Quais os benefícios? Apoio mútuo. Tem que ter apoio. O apoio. Os irmãos devem oferecer suporte aos outros irmãos, meus irmãos. Em momentos difíceis, em momentos de desafios, nós não podemos e não devemos viver sozinhos, isolados, não.
cada dia nós temos que fortalecer os laços de amor, os laços dessa unidade, os laços dessa comunidade de fé. Nós somos uma comunidade de fé, alicerçada em Cristo Jesus. Tudo isso vendo o reflexo de Cristo em nossas vidas, o amor de Cristo por nós, uma comunidade unida, uma comunidade que serve em amor, uma comunidade que não vai fugir do irmão quando o irmão está necessitando, não. Porque senão não vai haver testemunho mútuo. O fato que vai diferenciar é isso, é a comunhão, é a coinonia. Tem irmão que nem conhece irmão dentro da igreja, nós temos que nos estar mais juntos, caminhar mais, ter mais momentos. Nós temos que atrair mais e mais pessoas para Cristo, para que participe dessa comunhão. Nós temos que desenvolver empatia e respeito. Nós temos que envolver isso, a igreja, para que a igreja desenvolva isso. Isso depende da interação uns com os outros. A igreja às vezes não interage. Nós temos que promover esse relacionamento entre os irmãos, o desenvolvimento da empatia uns para com os outros, respeito mútuo, intimidade mútua. Está difícil nos dias de hoje, mas não é impossível. Não é impossível, porque é o que a palavra de Deus diz aqui. E estenderam a mim, a Barnabé, a mão direita da comunhão. Comunhão tem a ver com fortalecimento da unidade. Eu tenho que fortalecer essa unidade da igreja, os laços dessa comunidade de fé, cada dia mais unida. Uma igreja junta, ela vai ser mais forte do que um exército de pé. Quando a igreja está junta, se ela estiver separada, ela vai sofrer. Mas uma igreja unida e junta, pode vir um exército, não derrota a igreja de Cristo. Vários e vários exércitos foram derrotados, somente com o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Por isso a igreja tem que estar junta, comunhão, fortalecimento dos laços no meio da comunidade. Jesus Cristo é o ideal para essa comunhão saudável. Por isso nós temos que estar reunidos, nem que seja 2 ou 3, mas Jesus vai estar lá no meio. Vai estar lá. Como essa comunhão se expressa? Como é que eu expresso essa comunhão? Agora, uns para com os outros. Primeira coisa, partilha. Partilha a intimidade. Compartilhamento. Não é dos seus bens, não. Mas se você puder dar, amém. Dê. É melhor dar do que receber. A partilha é justamente das dificuldades. Eu tenho que partilhar, eu tenho que saber o que é que está acontecendo com a vida do irmão, com a vida da irmã, para que a gente possa ajudar. Se não haver partilha, compartilhamento, como é que eu vou ajudar? Como é que a gente vai pelo menos orar? Tem pessoas que depois que faz a cirurgia é que liga para o pastor. É complicado. Entendeu? Tem que partilhar. Nós temos que compartilhar as coisas, meus irmãos. Nós temos que criar laços de amor. Tá? Não é perfeição que não existe, mas refletindo o amor de Cristo no dia a dia. Caminharmos juntos. Estar em comunhão é andarmos juntos, uns com os outros. Sabe? Na alegria ou na dor, no choro ou no riso. É juntos em comunhão, em unidade. É isso que fortalece o senso de comunidade. É isso, ter o senso de comunidade local. Quando nós temos esse senso de pertencimento uns com os outros. Eu sei que Araripina é difícil. Araripina é conhecido na região como povo orgulhoso. Tem que quebrar isso dentro da igreja. Como povo da altivez elevada, Deus quebra. Essas vaidades têm que ser quebradas. O reflexo disso tudo são ações e serviço, acompanhada de perdão, comunhão, sabe? Comunhão, no servir. É isso que vai fortalecer laços de uma unidade saudável dentro da igreja. Quando a gente vê
as implicações na vida de Paulo, a gente vai ver os gestos, né? Acabaram todas as suspeitas ali sobre a vida de Paulo. Paulo estava autorizado a pregar o evangelho. Foi legitimado o apostolado de Paulo pelos apóstolos. Houve unificação da liderança apostólica, se dividiram para cada um ir para o seu campo. Tá? E um estabelecimento da base sólida, missionária do reino de Deus. Vou terminar por aqui. Já é 9. Eu me empolgo porque o tema é bom. Não vai dar tempo para pergunta, nós vamos orar. Mas, próxima quarta eu vou deixar 10 minutos. Se eu não souber, Jefferson já está vindo. Se eu não souber, ele responde. Né, Jefferson? Pronto, tá fechado aí. Tem irmão Ayrton e Giliardo de reserva. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus, os irmãos que nos visitam nessa noite. Ficamos de pé, vamos orar. Logo em seguida nós estamos nos despedindo e indo para os nossos lares. Eu vou marcar aqui. Eu nem terminei nenhum versículo 9 ainda, estou dizendo que eu me empolgo. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela comunhão da Tua igreja, pela unidade da Tua igreja. Nós te bendizemos, Pai, porque um dia Tu derramou a Tua graça sobre nós. E o Senhor nos chama, nos prepara e nos capacita. Cada um com as suas lutas, ó Deus. Mas a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que não há impossível para o Senhor. Ao contrário, Senhor, a Tua palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta, ninguém. Por isso nós confiamos no Senhor, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, o Teu povo, os congregados. Abençoa, Senhor, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Que nós possamos ter um restante de semana na Tua presença, Pai. Uma semana abençoada, mais uma semana abençoadora. Que nós possamos ser bênçãos, ó Deus, para outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ó Deus, que nós possamos levar uma palavra de consolo, conforto, de alegria, ó Deus. E que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe.